Meu filho estava parado na minha cozinha, a cozinha onde preparei café todas as manhãs durante 31 anos. E me disse que seria mais fácil para todos se eu mudasse minhas coisas para o quarto de hóspedes. Assim, o bebê poderia ficar com o quarto grande no fim do corredor, a suíte principal, o meu quarto. Ele disse isso com delicadeza, do mesmo jeito que você sugere a um idoso que entregue as chaves do carro. E a esposa dele, Sabrina, concordava com a cabeça logo atrás, com a mão descansando na curva da barriga, como se já estivesse medindo as paredes para colocar um berço. Eu não discuti. Eu não chorei. Eu disse claro, meu querido, o que for mais fácil. Servi uma segunda xícara de café para ele e fui dormir cedo. O que nenhum dos dois sabia, sentados ali com tanta certeza sobre de quem era cada quarto, era um pequeno detalhe. A casa de onde eles estavam tentando me descartar só tinha um nome na escritura: Homer. E essa nem era a pior coisa que os dois estavam escondendo naquela noite. Na manhã seguinte, quando Marcos desceu para o café da manhã, esfregando os olhos e perguntando o que estava cheirando a bolo de fubá, já havia uma equipe a caminho com uma placa. E uma corretora que eu conhecia há 20 anos já estava no meu quintal, avaliando o preço de mercado dentro do carro. Vou contar como uma mulher que tentaram enfiar num quartinho colocou a casa inteira à venda antes mesmo de o café esfriar. E o que sobrou do casamento do meu filho quando a família finalmente leu o único documento que nenhum deles se deu ao trabalho de olhar. Fique comigo até o final, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever. Meu nome é Helena Costa. A maioria das pessoas me chama de Leninha. Tenho 67 anos e durante 38 anos vendi imóveis nesta cidade. Eu sei quanto vale uma casa do mesmo jeito que algumas pessoas sentem a mudança do tempo nos ossos. Antes de me aposentar, sentei em mesas de cartório de frente para casais jovens e nervosos e também de frente para investidores implacáveis. Ambos me ensinaram a mesma coisa. Uma casa não se importa com quem se acha dono dela. Uma casa responde ao nome que está na matrícula, não a voz mais alta na cozinha. Eu construí uma vida tranquila e sólida em cima desse único pedaço de conhecimento. Criei um menino, quase sempre sozinha, porque o pai dele, Renato, era mestre de obras na construção civil. Saía de casa antes de o sol nascer e só voltava depois de escurecer. Então a criação ficou por minha conta. Eu paguei a entrada desta mesma casa com o dinheiro das minhas próprias comissões em 1994. Naquela época, uma mulher de terninho carregando um molho de chaves ainda era uma novidade. As pessoas se sentiam à vontade para me subestimar. Fui subestimada a minha vida inteira. E parei de me importar com isso há muito tempo. Ser subestimada é um excelente disfarce. As pessoas dizem coisas na frente de uma mulher que consideram inofensiva. Coisas que jamais diriam se achassem que alguém estava prestando atenção. Minha nora disse muitas coisas na minha frente. Meu filho também. E eu estava ouvindo cada palavra. Deixe-me contar sobre o Renato, porque tudo começa e termina com ele. Meu marido faleceu 14 meses antes daquela manhã do quarto de hóspedes. Foram 41 anos de casamento. E então veio uma tosse que não passava. Depois um exame. E depois 4 meses que passaram muito mais rápido do que 4 meses têm o direito de passar. O Renato não era um homem de grandes discursos. Era um homem de mãos calalejadas. Ele construiu a varanda dos fundos tábua por tábua. Ele instalou todas as portas desta casa no esquadro perfeito, tão bem feitas que você poderia fechá-las com um sopro. As pessoas que vinham visitar a casa ao longo dos anos passavam a mão no corrimão de madeira que o Renato fez e ficavam em silêncio. Aquele corrimão é a coisa mais parecida com uma carta de amor que meu marido já me escreveu. E aqui está o detalhe sobre esta casa que meu filho nunca entendeu, porque nós nunca fizemos questão de explicar. Quando Renato e eu compramos a casa, o nome dele estava sujo. Construção civil tem épocas de fartura e épocas de fome. Ele carregava dívidas de um sócio que sumiu, devendo para meia cidade. O banco não aprovaria um financiamento que tivesse o nome dele nem de longe. Mas eu tinha meu registro de corretora, uma renda estável e uma pilha de cheques de comissão. Então o financiamento saiu no meu nome. A escritura saiu no meu nome. Renato assinou um termo abrindo mão de qualquer direito, como o advogado recomendou.
Ele fez isso sorrindo, sem se importar nem um pouco, porque o Renato nunca confundiu quem era o dono do papel com quem era o dono do casamento. Deixa a casa no seu nome, Leninha. Ele me disse no dia da assinatura. E disse isso de novo na última semana de lucidez da vida dele, segurando a minha mão numa cama de hospital. Deixa a casa no seu nome. É a única coisa da qual ninguém nunca vai conseguir te convencer a abrir mão. Eu não entendi na época por que um homem à beira da morte gastaria uma de suas últimas frases com um pedaço de papel. Hoje eu entendo. O Renato conseguia enxergar o caminho muito mais longe do que eu. Ele tinha visto nosso filho se tornar um homem que amava mais o caminho fácil do que o caminho certo. Ele tinha visto a mulher com quem esse homem se casou. E acho que o Renato sabia exatamente o que estava por vir muito antes de eu mesma aceitar. Deixa a casa no seu nome, Leninha. É a única coisa da qual ninguém nunca vai conseguir te convencer a abrir mão. Porque o Marcos cresceu chamando este lugar de a casa que o pai construiu. No fundo do coração, acho que ele já a tinha herdado. Ele andou por esses cômodos a vida inteira, acreditando que um dia seriam dele. Com a mesma certeza com que a gente acredita que o sol vai nascer amanhã. Nunca passou pela cabeça dele verificar de quem era o nome que estava na escritura. Por que ele faria isso? Verificar significaria admitir que ele não tinha certeza. E meu filho nunca na vida saiu em busca de um fato que pudesse perturbar uma suposição confortável. Preciso ser justa com o Marcos, porque a parte de tudo isso que ainda dói não é a Sabrina. E ela, Marcos não é um homem cruel. Ele é um homem fraco. E essas são coisas muito diferentes, embora possam causar o mesmo estrago. Ele é gentil e engraçado. E chorou mais do que qualquer um no enterro do pai. Mas ele também passou a vida inteira escolhendo o caminho de menor atrito. E em algum momento, casou-se com uma mulher que pegou essa fraqueza e a transformou num volante para controlá-lo. A Sabrina. Não quero fazer dela uma caricatura de vilã, porque a verdade é mais triste que uma caricatura. A Sabrina cresceu com muito pouco e decidiu, como algumas pessoas fazem, que a cura para isso era parecer que sempre teve muito. Ela vive de aparências. O apartamento que eles tinham antes de se mudarem para minha casa parecia capa de revista. Ninguém podia de fato viver lá dentro. Quando ela engravidou, o bebê virou o próximo projeto. O quarto de bebê planejado, a lista de presentes cheia de marcas que eu nem sabia pronunciar. Por baixo de tudo isso, acho que a Sabrina tem muito medo. Aquele medo de quem decidiu que todo o seu valor está na vitrine e pode ser recolhido a qualquer momento. E pessoas com medo agarram as coisas. Elas olham ao redor de um ambiente procurando o que as faria se sentir seguras. Elas esticam a mão para pegar e contam a si mesmas uma história para justificar por que merecem aquilo. Eles esticaram a mão para minha casa. E, como eu descobriria depois, tinham um motivo muito mais pesado para isso do que eu imaginava. Tudo começou do jeito que essas coisas sempre começam. Disfarçado de ajuda. 14 meses atrás, logo depois do enterro, Marcos e Sabrina estavam sem contrato de aluguel. E eu era uma viúva recente, perambulando sozinha por uma casa de 4 quartos. Fazia todo o sentido do mundo que eles se mudassem para cá. É só por um tempo, mãe. Só até a gente se reerguer. Eu fiquei grata. Vou dizer isso com todas as letras. Naquelas primeiras semanas, tê-los aqui foi a única coisa que me fez levantar da cama. A Sabrina não foi ruim no começo. Ela pisava em ovos comigo. Do jeito que você toma cuidado com algo que não tem certeza se vai quebrar. Então o bebê apareceu num teste de farmácia. E tudo mudou. Muda tão devagar que você não percebe acontecendo. Primeiro, a velha poltrona reclinável do Renato estava ocupando muito espaço, não é? Uma cadeira menor não deixaria o ambiente mais leve? Depois, as fotos do Marcos crescendo saíram do corredor e foram guardadas cuidadosamente para não estragar a decoração do quarto do bebê. Depois, minha louça boa foi parar num armário alto que eu não alcançava, substituída por um conjunto que a Sabrina achava mais bonito. Minha cozinha, onde preparei 31 anos de café da manhã, foi deixando de ser um lugar que eu reconhecia. Eu ia pegar o pó de café e ele tinha mudado de lugar. Eu ia sentar na minha cadeira e havia uma manta dobrada em cima dela.
Eu dizia a mim mesma que era um instinto materno. Eu dizia a mim mesma que uma mulher grávida tem o direito de arrumar o próprio ninho. Eu dizia a mim mesma a mesma coisa que qualquer mãe decente diz. Não é sobre você. Não transforme isso num problema seu. Apenas agradeça por eles estarem aqui. Essa é a armadilha. Exatamente essa. Eles contam com o seu amor para fazer você engolir a sua própria anulação. Eles contam com o fato de você ser uma mãe boa demais para armar um barraco. E a sua decência se torna a coleira que eles usam para te guiar. Eu andei nessa coleira por 14 meses, chamando isso de tolerância. E então veio a conversa do quarto de hóspedes. Era uma quinta-feira. Marcos ficou com aquela expressão tensa no rosto durante o jantar inteiro. Aquela que ele faz quando recebe um recado que não foi ele quem escreveu. A Sabrina não parava de tocar no braço dele. Depois que tirei os pratos da mesa. E não é sempre depois de tirar os pratos? Quando eles acham que você está de guarda baixa. Marcos pigarreou. Mãe, a Sabrina e eu estivemos conversando sobre o espaço com a chegada do bebê. Nós realmente precisamos do quarto maior, para o berço, o trocador. Tem muito mais espaço lá. E, sinceramente, o quarto de hóspedes é super aconchegante. Você teria um banheiro só pra você ali do lado? Faz mais sentido. Faz mais sentido. 3 palavras que já expulsaram mais pessoas de suas próprias vidas do que qualquer ordem de despejo. Olhei para Sabrina, com a mão na barriga, já arrumando os móveis mentalmente num quarto que era meu. E senti uma coisa que não sentia há 14 meses. Senti a névoa do luto se dissipar, mas não demonstrei. 38 anos mantendo o rosto impassível enquanto um comprador tentava abaixar o preço até o chão me ensinaram a fazer isso. Eu sorri. Claro, meu querido, eu disse. O que for mais fácil. Vou pensar nisso esta noite e amanhã resolvemos os quartos. Marcos soltou a respiração, como se eu o tivesse tirado da forca. A Sabrina deu um sorriso largo para mim, quente, pela primeira vez em semanas. O calor de uma pessoa que acabou de conseguir exatamente o que queria. Muito obrigada, Helena, ela disse. Vai ser melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Subi para dormir na suíte principal, o meu quarto. O quarto onde meu marido segurou minha mão e me disse para manter a casa no meu nome. Deitei no escuro e não dormi. Ainda não. Porque a casa é antiga e a tubulação carrega o som como sempre carregou. Pelo piso de madeira, eu conseguia ouvi-los na cozinha logo abaixo de mim, rindo baixinho, orgulhosos de si mesmos. E o que eu ouvi transformou aquela mágoa num mapa de guerra. Ela aceitou bem, disse o Marcos. Eu falei que ela ia aceitar. Depois que ela estiver no quarto de hóspedes, a pior parte já passou, disse a Sabrina. A gente deixa a casa do jeito que tem que ser. E quando chegar a hora, a conversa sobre a casa de repouso vai ser muito mais fácil, já que ela vai estar acostumada a viver num cômodo só. As pessoas se adaptam. Na verdade, é até mais humano. E a casa? O Marcos perguntou, com a voz mais baixa. A casa é a casa, disse a Sabrina. Uma hora ela passa para você, Marcos. É a casa do seu pai. Só não podemos deixar ela parada. Assim que for nossa, a gente faz um refinanciamento. Tiramos o dinheiro que precisamos. Os agiotas param de encher nosso saco. E ninguém nunca vai precisar saber o quão ruim a situação ficou. Sua mãe tem 70 anos. Só precisamos ter paciência e não deixar que ela faça nenhuma loucura com a casa antes disso. O assunto dos agiotas. Eu ainda não sabia exatamente o que era, mas descobriria. O que eu sabia, deitada naquela cama, era o suficiente para entender 3 coisas de uma vez só. Sabe quando a superfície da água finalmente fica calma e você consegue ver o fundo do lago? Meu filho e a esposa dele não estavam afundando em silêncio por orgulho. Eles estavam afogando em dívidas. Olharam para uma casa totalmente quitada e uma viúva envelhecida e viram um bote salva-vidas. O quarto de hóspedes não era o fim de um plano. Era o primeiro movimento. O último movimento seria um panfleto de asilo e uma aula de pintura que eu nunca quis fazer. E cada parte desse plano se apoiava em uma única suposição que eles nunca conferiram, que a casa seria deles, que simplesmente passaria para o nome do Marcos.
mas não passaria. A escritura tinha apenas um nome, e aqueles dois tinham acabado de me dizer, através de um duto de ventilação, achando que eu estava dormindo, o quanto dependiam de uma mentira. Eu não chorei. Acho que planejei chorar quando subi aquelas escadas. Em vez disso, algo subiu no meu peito. Limpo, frio e esclarecedor. O sentimento que tenho logo antes de fazer algo que decidi que é certo. Certeza? Por volta das 2 da manhã, deitada no quarto que eles queriam tomar de mim, tomei uma decisão. E no momento em que decidi, dormi como uma pedra. Se você já ouviu na sua própria casa, das pessoas que você alimentou e criou, que seria mais conveniente se você ficasse num cantinho. Se você já os ouviu, uma vez sequer, falando de você como um problema a ser administrado, em vez de uma mãe a ser amada, então você sabe que o frio que vem depois não é ódio. O ódio faz barulho e comete erros. Isso era outra coisa. Era silêncio absoluto. Se esse silêncio parece familiar para você, fique comigo, porque é aqui que o jogo vira. Levantei antes das 5 da manhã. Sempre fui de acordar cedo. 38 anos chegando antes dos outros corretores para pegar os melhores imóveis fazem isso com você. Preparei café no escuro na minha própria cozinha. E coloquei cada prato e cada porta-retrato exatamente de volta no lugar de onde foram tirados, só pelo prazer silencioso de fazer isso. Então sentei à mesa com o celular e fui trabalhar. A primeira ligação foi para a Diana. Diana e eu trabalhamos juntas no mercado imobiliário há 2 décadas. Ela começou comigo quando era novata e é uma das poucas pessoas para quem eu daria a chave de uma casa vazia. Ela atendeu no segundo toque, porque corretores de imóveis estão sempre acordados. Leninha, são 5h15 da manhã. Quem morreu? Ninguém, eu disse. Vou colocar uma casa à venda hoje. Preciso da avaliação de mercado e de uma placa de vende-se no jardim antes do meio-dia. Uma pausa. A Diana me conhece. Ela não perguntou se eu tinha certeza. Ela perguntou, qual casa? A minha. Eu respondi, a casa amarela, aquela que está no meu nome. Pode deixar, ela disse. 7 da manhã. Papelada na mão. Quer um fotógrafo ou fazemos a venda no boca a boca? Pensei na decoração de capa de revista da Sabrina, em todo aquele teatro. Venda discreta primeiro. Eu disse, já sei quem vai querer comprar. E eu sabia mesmo. Eu já tinha vendido 3 casas nesta rua ao longo dos anos. E conhecia um casal jovem, a família Costa, que estava caçando casa neste exato bairro há 2 anos e sempre perdia as oportunidades. Gente boa, do tipo que daria valor ao corrimão do Renato. Depois fiz a segunda ligação. A que importava mais. Deixei uma mensagem de voz para a doutora Carolina, minha advogada, que cuida das minhas coisas desde antes do Renato adoecer. Pedi para ela me ligar no minuto em que o escritório abrisse, porque eu decidi fazer muito mais do que vender uma casa. Eu ia finalmente fazer o que o Renato tinha me pedido em silêncio por 14 meses. Colocar todos os meus bens em ordem, blindados de um jeito que nenhuma frase mansa de mesa de jantar pudesse quebrar. Então fiz o café da manhã, porque eu ainda sou mãe deles. E mães fazem o café da manhã. Marcos desceu às 7h40, atraído pelo cheiro de pão na chapa. E a primeira coisa que ele viu pela janela foi a Diana andando pelo terreno com um celular, tirando fotos do telhado. Mãe, quem é aquela no quintal? Aquela é a Diana, eu disse, empurrando o prato na direção dele. Uma velha colega de trabalho. Senta, come. Ele sentou, mas continuou espiando pela janela. A Sabrina desceu de roupão, viu o carro e a mulher de terninho. E algo atrás dos olhos dela ficou afiado. Está tudo bem? Ela perguntou com aquela voz animada que as pessoas usam quando têm certeza de que não está. Melhor impossível, eu disse. Então o barulho veio do quintal da frente. O som metálico de uma estaca de madeira sendo fincada na terra. Marcos foi até a janela. Sabrina foi logo atrás dele. E ali, no pedaço de grama que o Renato tinha plantado com as próprias mãos, um homem estava cravando uma placa. Escrito vende-se bem grande. E embaixo, Helena Costa, corretora. Marcos virou-se muito devagar. Mãe, por que tem uma placa de vende-se no nosso quintal? No meu quintal, eu respondi.
suave como um domingo de manhã, enchendo a xícara dele de café. Porque eu estou vendendo a casa. Por um segundo ninguém se mexeu. A mão da Sabrina voou para a barriga. A boca do Marcos se abriu sem sair som nenhum. Do mesmo jeito que ele fazia quando era menino, e o mundo parava de fazer sentido. Você não pode vender a casa. Ele conseguiu gaguejar. Essa é a casa do meu pai. Essa é a nossa casa. Essa é a minha casa, eu disse. Coloquei o bule de café na mesa. Tem sido a minha casa desde 1994. A escritura tem exatamente um nome, e não é o do seu pai. E com certeza não é o seu. Você me disse na quarta-feira que seria mais fácil para todos se eu me mudasse para o quarto menor. Então eu pensei muito sobre isso. E decidi que o mais fácil de tudo é eu me mudar para uma casa que seja do tamanho certo para uma mulher morar sozinha. E deixar que vocês dois encontrem um lugar que seja do tamanho certo para 3. Peguei minha xícara de volta. Eu sou uma pessoa muito prática, Marcos. Você já deveria saber disso a essa altura. Você não pode estar falando sério. A Sabrina disparou, a voz ficando esganiçada. Nós moramos aqui. Eu estou grávida de 7 meses. Para onde a gente vai? Essa, eu disse com calma. É uma excelente pergunta para se fazer antes de mandar a verdadeira dona da casa ir dormir no quarto de hóspedes. Eu imaginava que uma mulher que planeja as coisas com tanto cuidado quanto você teria checado a escritura antes de escolher as cores de tinta para o meu quarto. Ela não teve resposta para isso. Ela não teria uma por um bom tempo. Marcos tinha ficado pálido. Parecia que o som tinha sumido. Olha, não é sobre o quarto. Eu falei para ele antes que pudesse começar a se explicar. O quarto foi só a parte que eu não pude ignorar. Existiram 100 coisas pequenas antes disso. Minhas fotos tiradas da parede. A cadeira do seu pai jogada fora. Minha louça guardada onde eu não alcanço. Fui transformada em visita na minha própria casa. Um pequeno e educado ajuste de cada vez. E na quarta-feira à noite, vocês dois finalmente disseram em voz alta o que já tinham decidido há meses. Que esta é a casa de vocês, e eu estou no caminho. Olhei bem nos olhos dele. Eu não estou mais no caminho de ninguém. Você está punindo a gente, a Sabrina acusou. E lá estava. A mudança rápida para o papel de vítima, como um reflexo. Você está me punindo por causa de um quarto enquanto eu estou grávida. Você tem noção de quão cruel isso é? Eu entendo que não pareça justo, eu disse. Muitas verdades não parecem justas para a pessoa que é atingida por elas. Agora sentem e comam, os dois. Temos muita coisa para resolver, e não se toma decisões difíceis de estômago vazio. Nenhum dos dois comeu. Diana entrou com um contrato de exclusividade de venda, leu o clima da sala num piscar de olhos e colocou os papéis no balcão, longe da mesa. Quando você estiver pronta, Leninha. Eu assinei na frente de todos eles. Helena Costa, com minha própria letra firme. A única assinatura no único documento que realmente importava. E observei meu filho me ver assinar o fim da sua suposição confortável. E não vou mentir, dizendo que um pedaço do meu coração não se partiu enquanto eu fazia isso. Ele é meu menino. Mas o Renato tinha razão. Existem lições que uma pessoa só aprende de um jeito. A campanha contra mim começou antes do meio-dia. Não do Marcos, da Sabrina. E depois, das pessoas que ela convocou. Helena, eu realmente acho que você está tomando uma decisão precipitada num momento de vulnerabilidade. 1 hora depois. O luto faz as pessoas fazerem coisas das quais se arrependem. Por favor, não faça isso com o Marcos. Ao anoitecer, a própria mãe da Sabrina, uma mulher que eu tinha visto exatamente 2 vezes na vida, deixou uma mensagem de voz dizendo que estava tão preocupada com o meu estado mental, querida. Na manhã seguinte, minha irmã Joana ligou, tensa, perguntando com cuidado se eu tinha conversado com alguém antes de decidir vender a casa. Eu reconheci o padrão. Do mesmo jeito que você reconhece um contrato que já leu 100 vezes. Aquilo não era uma família preocupada com uma viúva de luto. Aquilo era a construção de um histórico. Vulnerável, precipitada, luto, estado mental. Essas não são palavras de pessoas checando se você está bem. São provas sendo enfileiradas. A Sabrina não estava implorando.
Ela estava documentando os fatos, para que, quando dessem o bote final, pessoas suficientes já acreditassem no veredito. Eu já tinha visto isso acontecer anos atrás com uma cliente de quem eu gostava muito. Um rastro de papel perfeitamente organizado, relatando pequenos incidentes que, no final, descreviam uma demência que nunca existiu. Eu conhecia o manual deles e sabia a única coisa que derrota isso. Não é gritaria, não são lágrimas, não é arrumar uma briga que faz você parecer exatamente tão instável quanto eles dizem que você é. Papel timbrado e uma voz calma. Descobri quem estava por trás do plano numa terça-feira, no corredor de cereais do supermercado. Eu tinha ido comprar o leite de aveia que a minha irmã gosta e ouvi a voz da Sabrina 2 corredores para baixo. Ela não se deu ao trabalho de abaixar a voz. As pessoas não abaixam a voz quando decidem que a pessoa de quem estão falando já é carta fora do baralho. Não, o caminho dos médicos é muito mais limpo do que brigar com ela pela venda, ela dizia. Se a gente conseguir que um médico a examine, que coloque no papel que ela não bate mais bem da cabeça, a tentativa de venda até nos ajuda. Uma velha confusa tentando vender a casa tirando o teto da própria família. É a imagem perfeita. É uma história que se escreve sozinha. Uma pausa. Depois a voz dela ficou mais baixa, mais tensa, porque nós estamos 3 meses atrasados. É por isso. Porque se o nome do Marcos estivesse naquela escritura, a gente tinha refinanciado a casa em fevereiro e a dívida com os agiotas já estaria paga. A gente só precisa enrolar ela até a casa ser nossa. Fiquei totalmente paralisada perto do leite de aveia e a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Os agiotas. Uma dívida, uma de verdade. Um negócio fracassado do Marcos que eu descobri depois. Dinheiro que ele pegou emprestado com homens que não mandam mensagens de texto dizendo que estão preocupados. Eles não eram jovens ricos e mimados, brincando de casinha. Eles eram 2 pessoas apavoradas, com 3 meses de atraso numa dívida perigosa. Eles tinham olhado para uma casa quitada e uma viúva de 70 anos e visto um bote salva-vidas que simplesmente presumiram que era deles. Quando a Sabrina virou o corredor e quase bateu o carrinho de compras no meu, o rosto dela fez algo que vou lembrar por muito tempo. Helena, ela engasgou. Eu não. Há quanto tempo você? Tempo suficiente, eu disse. Coloquei o leite de aveia no meu carrinho. Você deveria tomar mais cuidado, Sabrina. Falar essas coisas no mercado. Nunca se sabe quem está ouvindo. E empurrei meu carrinho até o caixa, com as mãos perfeitamente firmes. Por dentro, algo tinha ficado muito calmo e muito cristalino. Eles não queriam apenas o quarto grande. Eles queriam me declarar incapaz. E passaram o tempo todo contando com uma escritura que nunca teria o nome deles. A maioria das pessoas, ao descobrir isso, voltaria para casa e colocaria fogo em tudo. Eu entendo a vontade. Senti isso nas minhas mãos agarradas ao volante. Mas eu já vi como isso termina. Você combate uma mentira com gritaria. E a gritaria vira a próxima prova deles. Olha como ela está desequilibrada. Olha como ela está louca. Eles tinham uma história. Eles tinham um homem com voz mansa explicando a Sabrina como essas interdições judiciais são feitas. Mas o que eu tinha era a única coisa que eles viviam esquecendo. Eu sei como a papelada funciona. Então fui ver a doutora Carolina. Contei tudo para ela na mesa de reuniões. O quarto de hóspedes, a conversa no duto de ar, os agiotas, o corredor do supermercado, o coral de familiares preocupados com meu estado mental. A Carolina não soltou gritinhos nem deu tapinhas na minha mão. Ela tem 71 anos e não tem paciência para a burrice. Ela pegou um bloco de notas amarelo. Eles estão preparando o terreno para pedir a sua interdição por incapacidade, ela disse secamente. É um plano desajeitado, mas é um plano. Então, vamos tornar isso impossível. Ela deslizou um cartão de visitas pela mesa. Um médico geriatra muito respeitado. Primeiro, uma avaliação cognitiva completa, datada e assinada. Se alguém algum dia se atrever a respirar a palavra incapaz dentro de um tribunal, você entrega ao juiz uma única folha de papel que encerra a conversa na hora. Fiz o teste 3 dias depois. 2 horas de memória, julgamento, desenhar relógios, repetir números de trás para frente.
O tipo de teste que não tem pena de ninguém. O laudo voltou exatamente como eu sabia que voltaria. Capacidade cognitiva intacta em todos os domínios. Nenhuma alteração. Carimbado e datado. Depois, a Carolina e eu blindamos o resto. Fizemos uma doação em vida, uma procuração pública revogável e diretivas antecipadas de saúde. Todo o dinheiro que eu tinha foi parar atrás de um muro de concreto que a lei não deixa ninguém pular. E as pessoas que eu nomeei para responder por mim, caso um dia eu realmente não pudesse, não foram o Marcos nem a Sabrina. Foram a minha irmã Joana, que ouviu a história inteira e ficou furiosa do meu lado, e a própria advogada. Depois fiz a parte que importava mais. A parte que não era sobre me proteger, porque havia um inocente no meio de tudo isso. Um bebê que nasceria em 2 meses e não tinha feito absolutamente nada de errado, que ia crescer em qualquer casa que aqueles pais medrosos e gananciosos pudessem pagar, aprendendo seja lá o que eles tivessem para ensinar. Aquele bebê era meu neto, o neto do Renato. E, independentemente do que eu achasse das 2 pessoas que o colocaram no mundo, eu não ia deixar que a criança pagasse por eles. Então abri uma previdência privada, uma conta bloqueada para o bebê. Gorda, alimentada com uma boa parte do que a venda da casa renderia. Dinheiro para os estudos dele, para o começo da vida. Administrado de forma independente. Dinheiro que os pais dele não poderiam gastar, nem usar como garantia, nem entregar na mão de nenhum agiota. Da criança e apenas da criança. O Renato ia querer acima. O Renato pensava em décadas. Um homem que constrói um corrimão de madeira para durar mais que ele próprio está construindo para os netos que ainda não conheceu. Eu ia terminar o que ele começou. A família Costa visitou a casa no 4º dia, em silêncio, enquanto Marcos e Sabrina tinham saído. O jovem marido passou a mão pelo corrimão do Renato. Parou e perguntou: "Quem fez esse trabalho?" Eu disse: "Foi o meu marido." E precisei olhar pela janela por um momento. Eles fizeram uma proposta pagando o valor integral antes mesmo de chegarem na porta da frente. Dinheiro à vista, transferência rápida. E me deram 30 dias de prazo para continuar na casa até eu achar meu próprio lugar. Eu aceitei a proposta naquela mesma tarde. Quando meu filho chegou em casa, a casa que ele passou a vida inteira achando que era dele, já estava, em todos os sentidos que importam, vendida. Reuni a família para um almoço de domingo antes de assinar os papéis finais no cartório. Vou te dizer o porquê. Porque esse é o coração de toda a história. Eu poderia ter deixado os advogados lidarem com tudo. E o Marcos e a Sabrina descobririam através de uma notificação pelo correio. Mas eu não queria que fosse apenas uma transação fria. Eu queria que meu filho visse tudo, exposto item por item, à luz do dia, para que ele nunca mais pudesse contar a si mesmo uma historinha confortável sobre o que aconteceu. Algumas lições precisam de testemunhas para fazer efeito. Eles vieram no domingo, para uma casa que cheirava a carne de panela com batatas que eu tinha feito, porque a gentileza também é uma arma. Marcos estava pálido e calado. Sabrina estava arrumada de novo, desconfiada, a barriga entrando na frente dela na sala. A Joana, que chegou cedo para ficar ao meu lado. E a Carolina acessível pelo celular, embora eu não tenha mencionado isso. Nós comemos primeiro. Eu fiz questão. Não se resolvem as coisas difíceis de estômago vazio? E eu não queria que ninguém pudesse dizer depois que sofreu uma emboscada. Conversamos sobre o bebê. Foi quase agradável. A Sabrina até me agradeceu pela carne de panela e pareceu surpresa por estar sendo sincera. Então eu tirei os pratos da mesa, sentei de novo e coloquei uma caixa de documentos de cedro em cima da mesa. A velha caixa do Renato, aquela que ainda cheira levemente a oficina dele. Descansei a mão espalmada sobre a tampa. Antes de fecharmos a venda, eu disse: "Quero fazer isso da forma certa, para que vocês possam ver com os próprios olhos." Todo mundo nesta família ouviu uma versão das últimas 2 semanas. A versão em que uma viúva velha, triste e confusa tomou uma decisão precipitada e vendeu a casa tirando o teto do próprio filho. Gostaria de mostrar a vocês a outra versão. Sem gritos, sem indiretas no WhatsApp. Tudo aqui, no papel. E depois vocês decidem quem nesta sala realmente precisa ser interditado.
O maxilar do Marcos ficou tenso. A Sabrina esvaziou a expressão no rosto. Abri a caixa e coloquei os documentos na mesa, um por um, lenta e deliberadamente, do jeito que um gerente de banco conta uma fortuna. Que era exatamente o que eu estava fazendo. Esta, eu disse, colocando a primeira folha, é a matrícula desta casa, registrada no cartório em 1994. Proprietária Helena Costa. Um único nome. Nunca houve um segundo nome aqui. Nem o do seu pai, nem o seu, Marcos. Eu paguei a entrada com as minhas próprias comissões e paguei cada parcela do financiamento e cada boleto de IPTU por 31 anos. Esta nunca foi a casa que o pai construiu para você. É a casa que eu comprei e onde o seu pai construiu coisas dentro porque me amava. Alisei o papel na mesa. Você cresceu com tanta certeza de que a casa seria sua que nunca pensou em checar. Isso não é um crime, mas é a raiz de tudo o que aconteceu nesta cozinha e de tudo com o que vocês estavam contando e que eu ouvi pela tubulação do piso. A Sabrina levantou a cabeça na mesma hora. Deixei ela imaginando quanto eu tinha escutado. Coloquei a próxima folha. Este é o contrato de venda assinado pela única proprietária. Esta é uma proposta irrecusável. Paga à vista por uma família maravilhosa. As chaves serão entregues em 3 semanas. A Sabrina soltou um barulho estrangulado. E coloquei o laudo médico na mesa, como se fosse algo delicado. É uma avaliação cognitiva completa, datada da semana passada, assinada por um médico especialista. Capacidade cognitiva intacta, sem nenhum comprometimento. Eu trouxe isso hoje porque certas pessoas andaram muito ocupadas no telefone contando aos nossos parentes que eu estava perdendo o juízo. Olhei para Sabrina sem maldade. Eu estou no meu perfeito juízo, querida. O problema inteiro foi exatamente esse. O silêncio na sala agora era denso. Dava para cortar com uma faca. Então vieram os últimos documentos. Isso é uma procuração e um plano de doação em vida assinado há 2 semanas. Cada centavo que eu tenho está protegido por trás disso. E toquei a última pasta com cuidado. É uma conta de previdência privada separada para o bebê. Uma boa parte do dinheiro da venda da casa vai para lá, bloqueado para os estudos e o início da vida dele. Os pais dele não podem gastar esse dinheiro. Não podem pedir empréstimo, usando o fundo como garantia, e não podem pagar as dívidas de ninguém com ele. É dele, do jeito que o avô queria. Olhei para o meu filho. Seu pai juntava dinheiro para pessoas que ainda nem existiam, Marcos. Estou terminando o trabalho dele. Nem um centavo desse dinheiro vai chegar na mão dos agiotas. Caso essa fosse a próxima coisa que alguém estivesse esperando me pedir, o Marcos ficou branco como papel. Ele não sabia que eu sabia o nome dos cobradores. Agora ele percebia que eu sabia de absolutamente tudo. E a Sabrina fez o que a Sabrina faz. Recorreu imediatamente à versão em que ela era a vítima. Você não pode jogar a culpa na gente, ela disparou, elevando a voz. Como a gente ia saber que a escritura só estava no seu nome? Quem esconde um negócio desses? Você deixou a gente se mudar pra cá. Você deixou eu planejar o quarto do bebê. Você deixou eu me apegar àquele quarto. E agora, você arranca tudo isso só para dar uma lição na gente. Isso foi uma armadilha. Você armou para nós. Eu não armei para ninguém, Sabrina, eu disse, ainda calma. Eu deixei meu filho e a esposa grávida morarem na minha casa sem pagar aluguel por 14 meses, enquanto eu enterrava meu marido. Eu achei, e fui burra por achar. Vou te dar razão nisso. Que 2 adultos morando de graça numa casa pela qual não pagaram teriam a decência de serem gratos. Ou pelo menos de perguntar de quem era o quarto antes de me entregar as chaves do quartinho dos fundos. Essa suposição foi o meu único erro. A invasão foi toda de vocês. A dívida também. O plano de me empurrar para o asilo um cômodo de cada vez. Também. Nada disso é um fardo meu para carregar. Era só um quarto, ela choramingou. Eu sei. Eu disse. Esse é exatamente o problema. Vocês olharam para uma mulher que acabou de enterrar o marido e viram apenas um problema de logística e uma oportunidade de refinanciamento. Vocês só enxergaram a casa. Nunca enxergaram a mulher que era dona dela.
A mãe da Sabrina abriu a boca para falar. Ela tinha vindo, é claro. Faltar pegaria pior do que aparecer. Virei o rosto para ela uma única vez. Foi você quem ensinou a ela como olhar para as pessoas desse jeito, eu disse em voz baixa. Se eu fosse você, ficaria calada. E ela ficou. Então meu filho finalmente falou. Quando a voz dele saiu, falhou do mesmo jeito de quando ele era criança. Eu deixei ela fazer isso. Ele disse. Mãe, você tem razão. Eu deixei tudo acontecer. A poltrona, as fotos. Eu sentei nesta mesa de cozinha e planejei em voz alta como fazer você se acostumar a viver num quarto só. E eu sabia que era errado. E fiz mesmo assim porque estava morrendo de medo do dinheiro que devia. Era mais fácil fazer isso do que contar a verdade. Ele apertou as palmas das mãos contra os olhos. Eu fiz com você exatamente o que fiz a minha vida inteira. Eu escolhi o caminho mais fácil e ia deixar isso custar a sua casa para cobrir uma dívida da qual eu fui covarde demais para te contar. Me desculpa, mãe. Me perdoa. Deixei ele chorar. Às vezes, esse é o único trabalho de uma mãe. Você os deixa chorar. Você não apressa as coisas e não tenta consertar rápido demais. Quando ele conseguiu falar de novo, perguntou: como você consegue estar tão calma? Porque a casa sempre foi minha, Marcos. Eu respondi. Porque nada de precioso foi realmente perdido aqui hoje. Só algumas ilusões, e essas precisavam ser perdidas. E porque manter a calma é a única arma que eu já encontrei com a qual as pessoas que tentam te arrancar da sua própria vida não conseguem brigar. Então eu disse a eles o que aconteceria a seguir. Porque a misericórdia e as consequências podem sentar à mesma mesa. E eu criei meu filho bem o suficiente para que ele soubesse a diferença. Vai funcionar assim, eu falei. Eu vou vender a casa. Vou comprar um lugar menor, ideal para mim, no meu nome. E vou viver muito confortável lá. A conta do bebê está cheia e bloqueada. Seu filho terá o que o avô dele deixou. E vocês dois nunca vão gastar esse dinheiro com vocês mesmos. Esse é o ponto. A dívida com os agiotas é de vocês. Eu não vou pagar, porque a maneira mais garantida de manter alguém se afogando é continuar tirando a pessoa da água em que ela pulou de propósito. O que eu vou fazer é o seguinte. Vocês têm 7 semanas antes da minha mudança. Tempo suficiente para encontrar um lugar de vocês e se ajeitarem. Eu pago os 2 meses de depósito do aluguel. Um começo de verdade. E ajudo vocês a carregar cada caixa da mudança. Mas o que eu não vou fazer é entregar uma casa de mão beijada, nem salvar vocês mais uma vez. Ter salvado vocês tantas vezes foi exatamente o que nos trouxe para o meio desta cozinha. A Sabrina abriu a boca para discutir sobre o dinheiro do depósito, eu acho. O que mostra que ela ainda não tinha entendido uma única palavra. E o Marcos, meu filho silencioso, finalmente fez a única coisa que nunca tinha feito no casamento deles. Ele colocou a mão sobre a dela e disse: Sabrina, não. Nenhuma palavra a mais. E ela, pela primeira vez desde que eu a conheci, fechou a boca e a manteve fechada. Foi preciso vender uma casa para fazer meu filho criar espinha dorsal. Mas ali estava ela. Antes tarde do que nunca. Aqui está o que aconteceu nos meses seguintes. Porque eu sei que você quer saber do balanço final. E não só dos sentimentos. Eu sempre acreditei em contas claras. A venda da casa foi concluída no prazo. A família Costa se mudou com os 2 filhos pequenos. E no dia seguinte, o jovem pai me mandou uma foto pelo WhatsApp. O filho mais velho escorregando pelo corrimão do Renato, dando risada. Sentei no estacionamento da minha nova casa e chorei olhando a foto por 10 minutos. Horrobom. O corrimão do Renato tem uma criança escorregando nele de novo. Isso vale mais que o preço da venda. Comprei uma casa térrea do outro lado da cidade, com 2 quartos, um jardim nos fundos e uma varanda que pega o sol da manhã. Está no meu nome. E só estará no meu nome. A primeira coisa que fiz foi pendurar as fotos do Marcos de volta na parede. E coloquei uma cadeira nova, onde a poltrona do Renato ficaria. Algumas manhãs, tomo meu café na varanda e conto ao Renato sobre o meu dia do jeito que costumo fazer. É o tamanho exato para uma mulher que sabe perfeitamente de quem é a casa. Deixa a casa no seu nome, Leninha. Eu deixei, meu amor, até o fim. Eu deixei. A conta do bebê está bloqueada e rendendo.
fazendo silenciosamente pelo meu neto exatamente o que o Renato queria. O menino nasceu numa terça-feira fria. Nasceu bravo com o mundo, com a cara fechada idêntica à do avô. A primeira vez que o colocaram nos meus braços, precisei sentar. Aí está você, sussurrei. Nós guardamos dinheiro para você faz muito tempo, garotinho. A dívida com os cobradores forçou a conta a chegar. Eu não paguei para poupá-los. Sem uma casa para refinanciar e sem uma herança para usar como garantia, Marcos e Sabrina tiveram que encarar os números do jeito normal. Um acordo de parcelamento, um segundo emprego para o Marcos. Muito orgulho engolido. Foi difícil, mas foi o fardo deles. As pessoas não aprendem a nadar enquanto alguém fica tirando as duas de dentro da piscina. Sabrina e eu nunca seremos próximas, e eu fiz as pazes com isso. Mas aquele coro de familiares mandando mensagens de texto evaporou no momento em que trombaram num laudo médico limpo e numa conta de investimentos bloqueada. Ninguém abre um processo de incapacidade contra uma mulher segurando um atestado médico e uma escritura de imóvel. Por um bom tempo, a Sabrina continuou sendo exatamente quem era naquela mesa. Disse aos primos que eu tinha roubado a casa do meu próprio neto. Não falou comigo no hospital quando o bebê nasceu. Apenas o entregou ao Marcos e olhou através de mim como se eu fosse de vidro. Ela nunca pediu desculpas direito. Ela não foi feita para isso. E eu parei de esperar pelas palavras. Mas as pessoas não são estátuas. Elas mudam aos poucos. Há alguns meses, ela me pediu com uma voz bem baixa para ajudá-la a pendurar os quadros na parede do apartamento alugado deles, para que ficassem retos. Eu disse que sim. Nós penduramos um corredor inteiro. E ela não falou uma única palavra sobre a estética da casa. É um começo. O Marcos foi quem mais mudou. O luto, a vergonha e o medo fizeram com ele em 15 dias o que 40 anos de conforto nunca conseguiram. Fizeram nascer um homem. Ele veio à minha varanda cerca de um mês depois da venda da casa. Sozinho. Sentou-se com o café e ficou em silêncio um bom tempo antes de falar. Eu fico voltando no mesmo ponto. Ele finalmente disse: "Não foi ali que eu falei com você, quando eu te mandei para o quarto de hóspedes. Eu falei com você 100 vezes antes disso. Toda vez que eu deixava ela mudar uma das suas coisas e não dizia nada. Todo mês que eu escondia o problema da dívida e deixava você pensar que estávamos bem. A história do quarto foi apenas a que eu não consegui disfarçar. É uma coisa muito dura de perceber sobre si mesmo. E eu falei isso a ele. Agora ele carrega a velha trena de medição do Renato no chaveiro. E está aprendendo de propósito a escolher a coisa certa em vez da coisa mais fácil. Eu ainda não sou muito bom nisso, ele disse. Mas estou fazendo de propósito agora. Isso é novidade. E eu estou orgulhosa dele. Antes tarde do que nunca. Minha irmã Joana e eu estamos mais próximas do que éramos desde que éramos meninas. Alguns dos parentes que participaram daquele coro de fofocas ligaram para pedir desculpas. Aquele tipo de desculpa constrangida que vem tarde demais para significar muito, mas que ainda conta para alguma coisa. Eu aceitei e reparei em silêncio. Quem nunca me ligou? Às vezes, as pessoas me perguntam se não foi muito drástico colocar a casa à venda logo na manhã seguinte, antes mesmo de terminar meu café, antes de termos uma longa conversa. Eu não poderia ter apenas conversado? Eu tive conversas por 14 meses. As conversas são o que eles usam contra você. Eles vão deixar você falar para sempre, desde que você continue diminuindo de tamanho. Desde que você continue concordando em mudar para o próximo quarto nos fundos da casa. Falar é o jeito como eles te conduzem, passo a passo, até o quarto de hóspedes. Uma frase muito sensata de cada vez. A manhã em que peguei o telefone, em vez de começar mais uma conversa, foi a manhã em que parei de encolher. Se há uma coisa que eu pudesse deixar para você, é esta. Sua casa e o espaço que você ocupa na sua própria vida não estão abertos para a votação da família. Nunca se mude para o quarto de hóspedes da sua própria vida só para deixar outra pessoa confortável. Cheque a escritura. Se o seu nome está lá, a casa é sua. Essa é a minha história. Um quarto de hóspedes. Um não, muito firme. Uma casa com apenas o meu nome nela. Deixe um comentário, se inscreva no canal e vejo vocês na próxima.